Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Olá pessoal, aqui quem fala é Flávia Show, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimentam. Comigo tá a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio. Hoje a gente tem uma ilustre convidada para esse episódio aqui, muito especial. E aí a gente está de novo em três fusos, só que eu e minha convidada estamos perto. Ela está aqui morando em Barcelona. Eu quero apresentar então nossa convidada de hoje. Nossa convidada é a Thalita Campos Lopes. Ela é formada em publicidade e designer, com adendo importantíssimo para esse podcast, que foi ela que criou a nossa logo maravilhosa de mulheres cabelos esvoaçantes. E a Thalita vive se aventurando pelo mundo, mas atualmente, como a Patrícia falou, ela está morando em Barcelona, na Espanha. A Thalita é um mix do meu mapa e da Patrícia, que ela é leonina com ascendente em virgem. E mais um adendo, ela também tem Vênus em câncer. A Thalita acampa, ela dança com bambolês e dança sozinha. Ela está em processo de se redescobrir ao voltar a cantar e é uma pessoa extremamente maravilhosa. Então, estou muito feliz de receber a Thalita aqui. Seja bem-vinda, Thali. Se você quiser dar um oi e se apresentar, contar um pouco da sua trajetória pessoal e da sua trajetória profissional, estamos aqui para te ouvir. Ai, meu Deus, maravilhosas! Eu adorei essa introdução. Eu tô bem feliz também de estar aqui. Eu tô bem nervosa também, porque eu nunca fiz um podcast. Mas tô bem feliz. Eu tava até falando pra Flávia que, tipo, quando alguém te convida pra vir falar sobre a sua história, a primeira coisa que vem na cabeça é tipo, nossa, mas como assim, né? Tipo, o que eu vou falar? Meu Deus! Mas é muito legal. Eu tô achando muito legal como exercício, assim, só pra, tipo, aceitar, né? E só falar sobre a gente, tipo, qual que é o problema? Então, gente, basicamente, eu me formei em publicidade. Eu sempre quis trabalhar com coisas que tivessem a ver com criatividade, né, com criação. Então, eu entrei nessa armadilha de estudar publicidade, achando que isso vai ser super criativo. Mas foi bacana. Comecei a trabalhar como designer, daí trabalhei muitos anos em agência. Daí me frustrei um pouco com o ambiente da agência, porque é um ambiente de bastante pressão, digamos. E daí, ambiente de pressão, você não consegue realmente, né, ser criativo. Eu fui morar na França um ano. Foi um ano meio assim, tava quase largando tudo, indo fazer geologia. Falei, não, pera, vamos dar um break, vamos lá respirar um pouquinho, ver o que acontece, abrir os horizontes. Tá, e daí eu voltei super empolgada para começar uma coisa nova. Então, eu comecei a ir para essa área de produto, que aí você trabalhar com design para criar aplicativos, sites e tal, e de vez em quando, bom, você acaba fazendo uma coisa um pouco mais útil, né? Você tá criando uma experiência. Daí eu entrei num grupo de ativistas cívicos que faziam aplicativos para a cidade. Através dali peguei um emprego numa startup também de impacto social. Foi bem legal, tal. E daí teve uma hora que eu fiquei pensando, tá, mas o que eu gostaria mesmo, assim? Eu pensei, eu gostaria de viajar o mundo. Só que hoje em dia eu não tinha muito medo de não conseguir por não ter autonomia financeira, assim, porque o mercado de design tem suas barreiras, assim, também no Brasil, um pouco desafiador. Daí eu falei, já sei, vou pro exterior, vou pegar uns clientes em euros, sendo bem sincera, assim, história de vida capitalista, vou com isso conseguir viajar, né? Então vamos. E daí eu contratei um mestrado de design de interação em Barcelona. Foi bem doido. Na época eu terminei o namoro, e daí eu
comecei a namorar o Arthur, que tá comigo até hoje, 2 meses depois, 4, tipo, um pouquinho antes de vir pra cá, meus pais ficaram totalmente, tipo, meu Deus, menina, que tá acontecendo? Mas, enfim, deu tudo certo. Daí a gente chegou aqui, enfim, consegui vários empregos e agora tô trabalhando numa startup remoto. Agora sim eu posso viajar, então tá bem legal, assim, um encerramento de ciclo, digamos. Ali, nossa, que interessante esse rolê, assim, essa coisa de viajar ao mundo é uma coisa que tá nos meus planos também, me interessa esse tópico. E nesse sentido, assim, eu queria te perguntar, né? Apesar de você contar um pouco aí já disso, mas você já morou na França, agora está morando na Espanha também, já viajou por alguns outros lugares. Eu queria que você comentasse um pouco de como que essas experiências e essas mudanças todas, como elas aconteceram e como que elas contribuem, assim, em quem você é hoje, nessas suas vontades e nesse seu impulso para querer mais coisas. Nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que, nossa, muita coisa, muita coisa. Eu tava pensando um pouco sobre isso, de volta e meia eu paro pra pensar nessas coisas também. Bom, eu acho que tem várias coisinhas, assim. Tipo, a primeira, eu acho que todo mundo que mora fora do país passa por isso, né? Não sei como que é pra vocês, mas parece que você aprende a se virar. Tipo, confiar em você mesmo, assim, sabe? Às vezes que eu morei fora do país, eu nunca estive tão desestabilizada, assim, sabe? Porque toda vez que você chega num país, tipo, meu, você não tem nenhum amigo, você não tem nenhuma rede de contatos profissionais, você não fala espanhol, você não entende nada. Então é muito desesperador, assim. E daí, conforme o tempo que você tá morando, vai passando no país, começa a vir uns desafios, tipo, de estrangeiro mesmo, assim, tipo, você não consegue alugar um AP porque você é estrangeiro, você não consegue um emprego porque você é estrangeiro, teu visto vai acabar, teu visto foi rejeitado mesmo. E, nossa, tem umas horas que dá muito desespero, né? Tem uma hora também que você chega num ponto que você vai dar certo, sabe? Não importa, alguma coisa vai dar certo. Então, isso é a primeira coisa. Aí, cara, a primeira coisa que essa adrenalina vicia, né? Não sei como que é pra vocês também, mas parece que quando você mora fora do país, tipo, esse desespero vicia pra caramba, assim. Então, você nunca mais quer parar de fazer isso, mas ao mesmo tempo, toda vez que você pensa em mudar de outro país, você pensa, ai, passar por tudo aquilo de novo, sabe? Então é uma coisa meio dúbia, assim, um sentimento meio. E também em outro sentido, assim, eu sinto um efeito colateral é que parece que a gente nunca tá 100% em casa de novo, né? Não sei explicar. Tipo, você tá cada vez mais em casa, porque os outros lugares tornam-se a sua casa, mas por causa disso você nunca mais se sente sempre em casa, porque, tipo, aqui eu sempre fico, tipo, poxa, mas eu queria que a minha família estivesse aqui, sabe, pra ver isso e pra gente viver isso junto. Só que em casa também é, tipo, aquela coceirinha, assim. Mas é isso, gente. Tirando isso, eu acho que tem 1 milhão de coisas e o que você aprende também com, tipo, abre o teu leque de visões de estilo de vida, né? E de possibilidades que existem pra você mesmo. Tipo, aqui na Espanha, vivo vendo velhinhos se beijando na rua. Eu acho isso muito lindo. Pô, eu não vejo muito isso lá no Brasil, mas talvez eu não tô muito olhando pra isso. Mas aqui eu acho legal isso, assim, eu sinto que as pessoas, elas vivem a juventude, assim, não sei, aproveitam a vida, sabe? O pessoal de 50 anos de idade dividindo apartamento, sabe? Indo em AP, fazendo coisas assim, é maravilhoso, acho legal. Sim, eu acho que partilhamos todos esses sentimentos, as pessoas que estão fora do Brasil. E você comentando, eu até esses dias, um mês atrás, eu paguei o imposto de renda aqui. E eu falei, meu Deus, eu tô fazendo imposto de renda nos Estados Unidos, mãe. Eu tenho 6 anos. Como que eu vim parar nessa situação? Então, então, é umas coisas assim que a gente vai descobrindo a nossa força e a nossa capacidade de encontrar soluções para problemas que, à primeira vista, você fica, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Não tem ideia, mas as Tipo, coisas não vai dar pra fazer, tipo... não vai dar. Então, eu super entendo, assim, esse sentimento de ter várias casas, mas não ter casa. Ai, ai. Todo dia eu tô pensando sobre isso. E puxando para um comentário que você já fez, que foi sobre quando você estava nesse processo de pré-mudança para Barcelona, porque foi quando eu e a Thalia, a gente se reencontrou no momento que tínhamos ficado solteiras na mesma época. E até com a Bárbara, no episódio da Bárbara, a gente conversou em off e não foi pro ar, mas talvez um dia a gente tenha um episódio só sobre isso. Que era nesses períodos de término, como eles podem ser vistos como um período que coisas novas vão surgindo, se a gente dá espaço para isso. E eu tava, meu Deus, eu não vou encontrar ninguém nunca mais, chorando, ai meu Deus, sofrendo.
E a Thali falou assim pra mim, porque a Thali já tinha encontrado alguém em 2 semanas. Não sei quanto tempo foi, mas a Thali tava, não, Flávia, calma, daqui a pouco aparece, o mundo é tão grande, são tantas pessoas nesse mundo, não é possível. Mas enfim, o meu desespero, ele só dura o quê? 48 horas, depois eu já tô pronta pra outra. E eu queria, e no fim foi uma história de amor tão bonita, assim, um amor tão bonito que se construiu e acho que tem muito disso, de eu admirar a coragem das pessoas embarcarem e irem juntas para uma aventura. Então, eu queria te perguntar como que foi esse processo de término, não de término específico, de término de ciclos e de logo embarcar num outro ciclo, nessa coragem de ir viver um amor ao mesmo tempo que, putz, estou mudando de país, estou indo e vamos junto. Maravilhosa. Primeira coisa, eu adoro que você recupera das suas bads em 48 horas. Eu achei isso ótimo. Sério. Não, Bem nada. é mesmo. A minha, com certeza, dura mais que 48 horas. É assim, é que eu vou pro rolê chorando, entendeu? Mas eu tô lá, tô lutando pela felicidade. Porém, chego em casa, ai meu Deus. É isso aí, amiga. Então, eu adoro essa pergunta, porque é uma coisa que me emociona muito. Foi muito louco mesmo. A gente se conheceu nem 2 meses depois de eu ter saído do meu outro relacionamento, sabe? Eu não tava esperando por isso. Eu ficava tipo, não ficava acontecendo nada, não tava buscando. Mas ao mesmo tempo que eu não estava buscando, eu estava falando até com uma amiga minha que, tipo, eu sentia que eu tava mais próxima que eu tava perto de encontrar uma companhia só pelo fato de eu poder querer ela. Porque eu tava, às vezes, me sentindo tão sozinha no momento que eu tava anterior. Até terminei um pouco por causa disso, né? E aí, quando a gente tá assim, a gente até se sente meio culpado de querer algo diferente do que a gente tem, né? Do nada, fui numa festa. Daí eu tava sem ingresso pra entrar, que era tipo uma festa que precisava ter ingresso. E o Arthur também tava sem ingresso. Então a gente se encontrou na entrada da festa. Nossos amigos não chegam nunca. Começamos a conversar, super se apaixonamos, assim. Foi tipo muito, muito intenso. E daí decidimos vir pra cá. Já ia vir, ele decidiu vir junto. Uma loucura, sabe? Mas o que eu queria falar é que valeu muito a pena, sabe? Eu pensando, olhando pra trás agora, ter tido, que nem você falou, assim, aceitado assumir esse risco, né? Porque, meu, era um risco, né? Tudo podia ter acontecido. Muito legal ter tipo começar do zero com alguém, sabe? Porque, tipo, eu tava aprendendo a língua, ele tava aprendendo a língua. Daí a gente conseguiu um emprego, daí eu passava um freela pra ele. Daí a gente conhecia alguém legal e essa pessoa nos apresentava e a gente ia puxando um ou outro, sabe? Então isso foi bem bacana. E foi importante, mas ao mesmo tempo, depois de tanto tempo junto, você tem que aprender a ter um recomeço junto. Esse foi o desafio maior, eu acho, das relações, sabe? Porque, por exemplo, ter vindo pra cá junto, eu acho que foi muito uma super aventura, sabe? E é muito fácil você ficar apegado a esse momento que vocês viveram e daí entrar numa certa nostalgia, assim. E depois de alguns anos, claro, os relacionamentos mudam, né? E você tem que, tipo, abrir mão, assim, do passado. Então, acho que é um pouco essa trajetória, assim. Mas tem sido uma jornada. Ai, gente, eu amo quando a gente fala de histórias de amor nesse podcast. Acho que a gente um dia ainda vai criar um quadro sobre isso. Se alguém tiver sugestões, pode mandar no Instagram. Bom, eu compartilho muito do que tu falou, Thali. Apesar de eu ter falado, né? Ai, não me recupero em 48 horas. Mas assim, né? É muito bom quando a gente se dá uma chance de ir pra balada chorando, né, amiga? Muito bom. Eu, às vezes, me enfio lá no poço e é difícil de sair. Mas, enfim. A gente sai uma hora. Bom, Thalia, a gente tem falado aqui durante alguns episódios com essa galera artística, assim, que tem feito esse transbordamento emocional, usado a arte como uma terapia, como uma forma de se expressar no mundo, né? E aí a gente sabe que você está se reconectando com esse processo através do canto. E aí eu queria saber como que é para ti cantar depois de vários anos, como que era antes e como que tem sido agora, assim, para você se conectar com isso. Sim, não, super. Porque esses últimos anos foram muito assim, eu tava tão focada que eu queria vir pra cá, queria conseguir emprego aqui, que eu tava só fazendo isso, sabe? Tipo, tava fazendo freela, trabalho, tô muito obcecada, assim, com isso, sabe? Foi bom, de certa forma, porque agora eu sinto que eu consegui conquistar um pouco o espaço que eu tava buscando, mas nesse meio tempo eu sempre sentia que tinha uma coisa, tipo, me chamando, assim, sabe? De vez em quando eu tinha
uns surtos de raiva, que eu não sabia de onde vinha, de ficar socando o sofá mesmo, e de não se entender, e de o que está acontecendo, sabe? E muito estranho. E também, ao mesmo tempo, parecia que eu começava a sentir que, na verdade, eu acho que eu mudei. Acho que eu não gosto tanto de cantar mais, tipo, não é mais minha pira. É muito esquisito quando a gente começa tipo, a racionalizar, né, esse distanciamento. Mas, graças a Deus, esse ano eu consegui um emprego que eu tô conseguindo não fazer freela. Pela primeira vez na vida, não tô fazendo freela, isso é muito bom. E daí eu tô com todas as noites livres, e daí eu falei, meu, tem que começar, né? Vou abrir mais espaço pra música, arte na minha vida e tal. Daí eu fui buscar um professor, porque eu sou ascendente, eu tenho ascendente virgem, eu gosto das coisas bem estruturadinhas, eu gosto de ter um mentor, eu gosto de ter um processo. Enfim, daí eu encontrei um professor aqui, gente, que ele é maravilhoso, sério. Ele é tipo, sabe a Sociedade dos Poetas Mortos, que tem aquele professor doideira? Ele é muito fofo, sério. E daí foi um processo muito legal. Porque quando eu era criança, eu tinha calos nas cordas vocais. Que é o quê? É tipo o calo que dá na mão, só que na tua garganta. Porque você grita tanto, fica batendo assim uma garganta na outra, e aquilo gera um calo, e aquilo tipo, impede você de conseguir falar e cantar direito, né? Daí você fica rouquinha. Na época, eu não conseguia cantar música, notas muito altas e tal, né? Então eu coloquei na cabeça que eu não sei fazer isso porque eu tenho calo nas cordas vocais, sabe? O problema que eu tenho. Daí eu fui começar a fazer aula e o professor falou: não, calo nas cordas vocais é igual calo na mão. Tipo, você relaxa, ele sai, sabe? Então você não tem isso. Mas provavelmente você aprendeu a cantar de um jeito. E agora você não sabe cantar de outro jeito, sabe? Como se fosse uma pessoa que foi manca a vida inteira. E agora ela já não precisa mais ser manca, ela fez cirurgia. Só que ela continua andando meio torto, assim, sabe? Porque, tipo, foi assim que ela aprendeu a andar. Então é tipo uma reabilitação, assim. E é muito doido, porque a voz, ela. Ah, não sei, né? Ela é uma maneira de se expressar. Então, como você pode se expressar em outra nota, sabe? Tipo. E é muito. Nossa, eu sei fazer isso, sabe? Então é um sentimento muito de sentir que você tem muito potencial, assim. Que eu acho que tá vindo pra mim dessa maneira, mas acho que qualquer um que começa a explorar seu lado artístico vai sentindo isso, né? Com essa vira, assim. E daí é isso. E daí agora foi bem legal, assim. Tô indo aos pouquinhos, né? Eu comecei a ir num meetup de jamming, uma galera que se reúne pra tocar música junto. Eles curtem muito tocar blues e funk, músicas antigas, assim. Então tá sendo uma super descoberta pra mim. Mas eu trouxe esse ponto porque eu queria falar que tá sendo muito legal viver essa nova paixão de uma maneira coletiva, sabe? Que é você tá cantando com outras pessoas. E parece que vocês estão todos na mesma sintonia e todos, sabe, vivendo um universo particular nesse mesmo momento, assim. E é uma coisa, por exemplo, que eu não sentia com o bambolê, porque tinha uma época que eu fazia performance de bambolês em raves. E era muito legal, porque, bom, era dança e tal, mas eu sempre sentia que, mano, ninguém faz bambolês. Era sempre eu sozinha no parque, eu vendo YouTube, e agora tá sendo uma coisa um pouco mais de me sentir parte, sabe? Tá bem legal nesse sentido. Muito legal quando a gente consegue encontrar coisas que a gente faz, interesses, expressões artísticas, mas que a gente também pega esse lado social de se conectar com outras pessoas que também estão interessadas naquilo. Então, é muito maravilhoso que, além de, enfim, tá voltando para algo que já te pertencia, né? Você ainda tá angariando mais pessoas para desbravar esses caminhos com você. Então, eu queria puxar para uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados aqui e te perguntar o que é que te movimenta, Thali? Da onde que vem essa energia, essa vontade de criar, de continuar explorando? O que você acha que te traz para esse movimento? Porque você tem ele dentro de si, né? Intrínseco à sua pessoa. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. Nossa, gente, essa pergunta é muito profunda. Vocês acertaram em cheio com essa pergunta. Eu acho ela muito boa. Cara, eu não sei. Eu acho que todos nós temos em nós, assim, uma força mesmo. Assim. Parece que ela tá sempre ali, sempre querendo sair, assim, sabe? Eu não sei se vocês sentem isso. Tipo, às vezes eu sinto nos momentos mais nada a ver. Por exemplo, eu fiquei de bêbada ontem, eu tô de ressaca. Daí às 5 da tarde meu corpo começa a recuperar e eu, tipo, nossa, tipo, é a força da vida, sabe? Mas é essa força, só que tipo, em outros níveis, assim, tipo, eu me recuperando, assim, sabe? Parece que a gente quer viver, né? Eu não sei, eu sinto isso. E daí eu sinto muito isso quando eu escuto Natiruts, inclusive.
A Netsroots é oração. Mas eu acho que tem muito isso, mas tem de tudo, né? Às vezes até medo é uma coisa que movimenta a gente. Eu não sei, muitas vezes, por exemplo, a minha vinda pra cá foi em muitos sentidos até medo de nunca ir viajar ao mundo, digamos assim, sabe? Medo de perder uma oportunidade, medo de... eu acho que o nosso medo, ele também é uma força propulsora, se a gente souber direcionar eles. Mas é um mix de tudo, uma grande salsa. Legal. A gente acho que foi no primeiro ou no segundo episódio, a gente fala sobre isso, assim, um pouco sobre essas emoções que impulsionam a gente, né? A gente falou bastante da raiva como uma energia propulsora, né? E aí o medo agora, com certeza, também tem essa qualidade, né, de impulsionar. A gente tá sempre nesse meio termo, né? Acho que é uma linha bem tênue, assim, entre ela paralisar a gente, essa força, essa energia paralisar a gente e a impulsionar a gente, né? E saber manejar isso, eu acho que é um negócio interessante. Eu já fiquei travada várias vezes por causa da raiva, mas também já usei muito como força propulsora. Bom, agora, né? Mudando de assunto, a gente vai entrar no nosso quadro, que a gente já está indo para o final desse episódio, infelizmente. E aí a gente entra agora no nosso quadro Movimentando as Ideias, onde é um espaço aberto para a gente fazer indicações do que estiver movimentando a gente no momento, música, vídeo, o que a gente quiser. E aí eu vou começar hoje pela nossa convidada, para mudar um pouco a ordem, balançar as coisas aqui diferentes. Então, Thali, dê suas indicações aí pra gente, por favor, no nosso quadro. Minhas indicações, eu não vou indicar livros, porque eu não sou muita leitora, mas eu vou indicar coisas que foram úteis para mim. Então, a primeira coisa que eu queria indicar é o programa da e-Residency da Estônia. Aleatório! Mas, então, gente, para todos vocês aí que estão trabalhando no exterior ou que têm vontade de viajar ao mundo e ter uma fonte fixa de dinheiro, sabe? Quer trabalhar para a Europa, mas não sabe como, porque é difícil, né? Tipo, tem visto de estudante, você não consegue abrir uma empresa no país que você está. Façam o programa de residência da Estônia, porque é muito legal. Basicamente, Estônia permite que você crie uma empresa lá, porque eles querem que você traga dinheiro para o país, e daí você pode emitir nota fiscal e ter um CNPJ lá. Então, mesmo que você esteja na Espanha com visto de estudante, você pode trabalhar como PJ para qualquer empresa, que é o que eu estou fazendo. Então, é muito esquema, e isso me salvou a vida. Então, eu recomendo muito. E a outra recomendação que eu tenho é a minha psicóloga. Se alguém estiver buscando psicóloga, não esqueçam de mandar uma mensagem, porque eu tenho uma boa indicação. Sim, eu achei essas duas indicações muito geniais. Esse podcast é totalmente a favor de façam terapia se possível. E muitas reflexões que vêm aqui são coisas que a gente está trabalhando na terapia e no fim acaba virando um assunto. Então, a minha indicação, um livro que eu terminei nessa madrugada, que eu não dormi, que é muito bom, eu fiquei, assim, chocada. E já tinham me falado dele em alguns grupos de estudo e num trabalho voluntário que eu faço aqui, que a gente trabalha com sobreviventes de violência de gênero. E é um livro que se chama Fome, em inglês Hunger, uma autobiografia do corpo, que é de uma escritora que se chama Roxane Gay, mas pode ser Roxane, não sei como que vai se pronunciar. Mas ela é aqui dos Estados Unidos, ela é uma mulher gorda, negra, e esse livro, ela retrata uma trajetória assim, as percepções que ela tem sobre o corpo dela. Ela sofreu um estupro coletivo com 12 anos, e a ferramenta que ela encontrou para lidar com aquilo foi começar a comer. Então ela já pesou 270 quilos, hoje em dia ela pesa um pouco menos, mas ela acabou desenvolvendo uma obesidade que ela até problematiza esses termos, né, que entra no super mórbida, e aí ela fala muito de gordofobia, de racismo e de violência sexual, assim, é muito pesado, mas é muito bom, é muito incrível. Ela começa, tem uma parte que ela fala, eu até anotei a frase dela, que todo corpo tem uma história e um histórico. Nessa, ela tá falando da história do corpo dela, mas que também pode ser história de outras mulheres, assim. Então, fica a minha indicação, porque eu achei, assim, um livro sensacional. Eu não tava... eu começo a ler essas coisas, assim, aí eu fico, por que eu fiz isso? Porque agora é muitas questões para lidar lendo. Mas é muito maravilhoso. Então, essa é a minha indicação do dia de hoje. Gente, então, falta eu dar as minhas indicações. Eu também não vou trazer livros. Primeiro, eu queria indicar um Instagram, que se chama Brasileiras Não Se Calam. É um canal de denúncia para brasileiras que estejam ao redor do mundo e sofram qualquer tipo de violência, assédio, comentários xenófobos. Elas concentram ali, e elas têm uma rede ali de advogadas,
e psicólogos e apoio de modo geral para pessoas brasileiras, principalmente, mulheres brasileiras que sofrem esse tipo de coisa ao redor do globo. É muito interessante, mesmo se você ainda estiver no Brasil e quiser ir lá para dar uma olhada, dá até para dar uma olhada assim, em quais países aparecem mais por ali. Outra coisa que eu queria indicar é um canal no YouTube que se chama Sobrevivendo na Turquia. É muito bom esse canal. Assim, eu tenho algumas coisas com esse canal, mas vou indicá-la assim mesmo, porque ali ela também dá alguns... É uma brasileira que mora na Turquia, e ela dá algumas orientações para mulheres brasileiras em relação a países do Oriente Médio, em geral, mas não só. Principalmente com casos. Ela lê ali relatos de mulheres, principalmente sobre tráfico humano, violência sexual, enfim, problemáticas desse tipo. Então, vou deixar essa indicação. E agora, uma boa indicação fofa para... Né, depois dessas indicações pesadas, eu quero indicar uma artista que é a Lineker. Ela lançou um clipe, gente, essa semana, que mexeu com o meu coração, que se chama Baby 95, mas também quero indicar o álbum anterior, que é o Goela Abaixo, assim. Eu acho que ela tem um talento, meu Deus, que voz, meu Deus, que tudo, então vou deixar É a essa trilha indicação. sonora da minha vida. Meu Deus, eu sou apaixonada. Eu amo também, gente. Ouçam Lineker. Bom, é isso. Queria, Thali, te agradecer por ter aceitado, por ter participado aqui com a gente desse episódio. Foi uma honra ter você aqui. E é isso, gente. Beijinhos. Até o próximo episódio. Fofinhas, obrigada. Parabéns demais pela ideia, pela maneira como vocês estão levando isso, ajudando as mulheres a contar suas histórias e inspirando a gente. Eu fico ouvindo, voltando ao pé do trabalho. Tudo de bom para vocês, lindas. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!